Mas, irmãos, estamos agora para o segundo vídeo, referente a essa lição desse primeiro trimestre do ano de 2022, né, a lição 13, a leitura da Bíblia e Educação Cristã. No primeiro vídeo, nós estudamos a introdução e o ponto 1, e agora no segundo vídeo nós vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Então vamos para o ponto 2, Educação Cristã e a formação de leitores da Bíblia. Conceito de educação cristã. O que é educação cristã? A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. Hebreus 12, de 5 a 11. No caso de adultos, se referem ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões, segundo Timóteo 3,16. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina, seu livro-texto é a Bíblia, e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Mateus 28:20, a grande comissão, e de fazer discípulo em todas as nações. Atos 15:35, lá no Concílio de Jerusalém, fala para ensinar os gentios alguma coisa. Colossenses 1:28, 2 Timóteo 2:2. Vamos até ler aqui 2 Timóteo 2:2, né? A gente sempre fala que é estudo bíblico. Diz assim: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Então, basicamente, eu vou sair até da definição de instruir, guiar, vamos entender bem isso. Mas vamos aqui para a parte final. Aonde se fundamenta a educação cristã? Na revelação divina, que é a palavra de Deus. O texto bíblico é a Bíblia. E qual é a sua ocupação? O que se deve fazer na educação? Nós estamos falando de educação cristã. Ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. O que eu tenho que ensinar como um educador cristão é a Bíblia Sagrada. E sistematicamente. Eu não posso me apegar a apenas um ponto ou alguns poucos pontos e ficar só falando neles. Eu preciso estudar. Nós usamos a revista da CPAD e cada trimestre é um assunto diferente, com um enfoque diferente, mas sempre estudando a Bíblia. Quantas lições maravilhosas temos estudado, quantos assuntos maravilhosos temos estudado para a glória de Deus. Eu vou dar meu testemunho pessoal. Sou membro da Igreja Metodista Pentecostal desde 1983, mas frequentador quase que assíduo da Escola Bíblica Dominical desde 1982. E estudei todas as lições. Antigamente era um outro currículo, já mudou acho que 2 ou 3 vezes, mas os assuntos continuam sendo os mesmos, os grandes homens de Deus comentando, e temos aprendido a palavra do Senhor. Então vamos para a segunda subdivisão. Objetivos da educação cristã. Quais são os objetivos? O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Citamos aqui ainda há pouco, e fazer discípulo em todas as nações, ensinando a guardar as palavras que eu vos tenho mandado. Trata-se de uma ordenança proclamadora de um mandato educacional. Responsabilidade do discípulo de Cristo evangelizar e ensinar. Ele cita aqui 1 Timóteo 4:13 e 2 Timóteo 4:2. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo a 2 lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto, grande homem de Deus, tive o prazer de conhecê-lo, enfatizava que são 3 os principais objetivos de educação cristã. A. Ganhar almas para Jesus, 2 Coríntios 2, 12 e 15. B. Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, Gálatas 5:22. E C. Treinar o cristão para o serviço do mestre. Quais são os objetivos da educação cristã e, consequentemente, da escola bíblica dominical? Porque estamos falando existem vários aspectos da educação cristã. Nós estamos falando o que mais se aproxima de nós, que é a escola bíblica dominical. Não é só a escola bíblica dominical, a educação cristã. Até eu vou um pouco além, dizendo que para as famílias que são totalmente cristãs, né, todo o pai, a mãe e os filhos, né,
são cristãos, frequentam a igreja, a educação cristã tem que começar no lar. O pai e a mãe ensinando a Bíblia Sagrada, ter, se possível, um culto doméstico, se não todo dia, mas pelo menos algumas vezes na semana, dentro do lar. E depois a igreja, a escola bíblica dominical, ela complementa, principalmente para as crianças e também para os adultos, aquele ensino que precisamos aprender. Então ele cita que tem 3 objetivos aqui, o pastor Antônio Gilberto, saudosíssimo homem de Deus. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Comunicar, ganhar almas, não é no culto evangelístico, não é na série evangelística, não é no ar livre? É também. Mas a escola bíblica dominical é um lugar onde deve ser ganhar almas para Jesus. A minha mãe foi professora da escola dominical e fez apelo muitas vezes, ganhou muitas crianças para Cristo. A minha esposa, até hoje, é professora da escola dominical, diaconisa Sandra Ornella, minha esposa, continua muitas vezes fazendo apelo na hora, já tem várias crianças que ali aceitaram a Cristo e depois, quando chegaram à idade de professar diante da igreja, de batizar, algumas delas realmente confirmaram isto. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo objetivo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Nós vemos aqui, ensinar, aprender e colocar em prática. Desenvolver, crescer. E o terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Aprende para levar o evangelho a outro, aprende para ensinar outro, aprende para fazer a obra de Deus. Não é aprender para aprender, aprender para colocar em prática na sua vida. Capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão deve servir no reino de Deus, para servir no reino de Deus, acontece por meio do estudo acurado, um estudo rigoroso da palavra de Deus, da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras, Atos 17, 10, 11. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo, e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e contextos históricos e literários. Então é necessário ler a Bíblia, é necessário estudar a Bíblia e de uma forma correta. Aqui ele fala da parte que a gente já estudou lá atrás, hermenêutica. Eu tenho que seguir as regras gramaticais, não posso trocar os pontos, as vírgulas, o sentido da palavra, porque aí eu vou criar uma coisa que o texto não diz, que o autor que escreveu não diz e que o Espírito Santo que inspirou não quis dizer. Também ver o contexto histórico literário onde for escrito aquilo, porque senão eu vou pegar coisa do Antigo Testamento para aplicar à igreja, coisa que é para a igreja eu vou dizer que não é para a igreja, era para Israel. Então eu tenho que entender tudo isso, ler a Bíblia, estudar e meditar. Agora só, o estudo só vai ser bem feito se você ler a Bíblia. Precisamos lê-la diariamente em nossas casas, e aquilo que nós temos dúvidas, orar a Deus, o Espírito Santo nos esclarecerá, o estudo sistemático da escola bíblica nos ajudará, e temos que fazer isso em nossas vidas. Vamos para o ponto 3, é preciso ler a Bíblia diariamente. A transição para esse ponto, já falei, mas vamos continuar. Subdivisão 1, a leitura é a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem, obediência de regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina, e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão oração, leitura da Bíblia e jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 a 2, não vos conformeis com esse século, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Então ele está dizendo aqui, disciplina. Disciplina, pastor, é castigo. Não. Disciplina, como ele diz aqui, é ordem, obediência a regras. Agora vamos lá alguma coisa. Disciplina por exemplo, as pessoas que querem perder peso, tem uma disciplina de malhação, de correr, de fazer exercício para poder perder o seu peso. Porque tem aquele objetivo. Você tem o objetivo de crescer espiritualmente, deve ler a Bíblia, orar, jejuar, frequentar a escola dominical, os cultos, aprender o máximo que você puder. E essa leitura tem que ser, por exemplo, ele diz aqui, diária. Eu não posso pegar a Bíblia e ler a hora que eu quero. Hoje eu leio, amanhã não leio, não estou a fim de ler. Não, preciso ler diariamente. Eventualmente, um dia ou outro, você poderá não lê-la. Mas
é o ideal que faça isso diariamente e sempre meditando na palavra e colocando em prática aquilo que você tem aprendido. Vamos para a segunda subdivisão, leitura e aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca, ou seja, a parte que está faz parte daquilo mesmo, né? De um discípulo. Já é a natureza do discípulo aprender. Isso porque discípulo significa aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação, Romanos 1, 2 a 4. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como falamos nos pontos anteriores, não adianta apenas ler. Tem que ler. O ponto anterior falava ler, orar, jejuar. E tem que colocar em prática na minha vida. O ensino que eu tenho aprendido precisa ser colocado. Eu sou um discípulo, eu sou um aprendiz. É intrínseco na minha vida, está dentro de mim o aprender. Ah, pastor, o senhor é pastor, então o senhor já deixou de aprender? Não, vou aprender até o último dia da minha vida. Enquanto eu estiver vivo, estarei aprendendo. Preciso aprender. A Bíblia diz em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu preciso estar em eterno aprendizado, sempre aprendendo mais e mais da palavra de Deus e crescendo como um cristão, desenvolvendo, como diz um ponto anterior. Leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui oração, louvor, a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. Salmo 119, 11, 15, 24. O devocional também é uma oportunidade para o estudo sistemático, indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. João 14, 26. O conhecimento ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Culto público, excelente, maravilhoso. Eu disse aqui, você tem que ir. Escola bíblica dominical, você tem que ir, tem que participar. Lá você estará aprendendo. Isso é uma coisa, ok, tem que fazer. Culto doméstico, sua família, reúne o marido, a mulher, os filhos, o irmão, seja quem for, e ali cultua a Deus. Ok, precisa ser feito. Mas também ele fala do culto individual, onde você vai ter o seu momento de oração, vai fechar a porta do seu quarto, falar com o seu pai secreto. Você vai ter o seu momento em que você vai ler a Bíblia Sagrada, você vai meditar na palavra, você vai tentar extrair aquilo que Deus quer falar com você através da Bíblia Sagrada. Isso é muito necessário, importante para a nossa vida cristã, para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento como servo de Deus. Espero que nesse final desse trimestre tenhamos aprendido isso. Eu já falei desde o início, nós estamos aqui para aprender detalhes da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, foi escrita por 40 autores, durante 1.600 anos, tudo isso aprendemos. Ela é inerrável, ela é infalível, muita coisa aprendemos. Mas se nós terminarmos esse trimestre e não criarmos o hábito de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de certa forma, será em vão o objetivo que o autor da CPAD aqui, no caso o pastor Douglas Batista, fez, a própria CPAD. Porque não estamos aqui para aprender só que a Bíblia é importante. Não adianta eu achar que é importante comer feijão e eu não comer feijão. Feijão vai fazer bem para a minha vida, mas eu não como. Então não vai adiantar nada, não vai melhorar nada na minha vida. Eu estou dando um exemplo só para você entender, bem simples. Então eu preciso ler a Bíblia, preciso fazer isto. E a conclusão da lição diz: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar a alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia, sobretudo a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia. Exatamente, a conclusão é um resumo de tudo isso. Leia a conclusão uma vez, leia a conclusão 2 vezes, leia a conclusão 3 vezes, você vai entender tudo que a lição quis dizer para você. Ganhar almas, estudar, preparar o cristão, esse é o objetivo da educação cristã. Mas o objetivo aqui no final que ele diz, qual o propósito? Instruir
à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a colocar em prática, a viver, a pautar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então, agradeço a Deus, meu amado irmão, por esse trimestre, pela vida do pastor Douglas Batista, pela CPAD, todos que nos propiciaram essas lições. Que Deus abençoe, se Deus assim nos permitir, estaremos começando no próximo domingo as lições do segundo trimestre deste ano de 2022 para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.